Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Que os bons espíritos nos inspirem. Vamos falar sobre a preocupação com a morte. A preocupação com a morte, o medo da morte, tem muito a ver com a forma como entendemos a morte. Há pessoas que acham que morreu, acabou tudo. Outros acham que depois da morte haverá uma triagem, Então, ou vai para o céu ou para o inferno, isso de maneira definitiva. E outros acham que a morte é uma passagem do plano da matéria para o plano espiritual. E nesse plano espiritual começa um novo ciclo de aprendizado. Os filósofos nos trouxeram grandes ensinamentos. No século III a.C., na Grécia, Plotino escreveu: se a vida e a alma existem depois da morte, a morte é um bem para a alma, porque esta exerce melhor a sua atividade sem o corpo. E no século IV a.C., também na Grécia, Platão escreveu que Sócrates, antes de ser executado, condenado a tomar cicuta, dizia que o corpo é um estorvo para a alma e que o espírito dele estava prestes a se libertar desse estorvo. São espíritos muito esclarecidos, que não temem a morte. Já no século XIX, o filósofo alemão Schopenhauer fez uma comparação muito interessante, que a morte é igual ao pôr do sol, que representa ao mesmo tempo o nascer do sol num outro lugar. Então aqui começa a anoitecer, o sol se põe, ao mesmo tempo do outro lado do planeta, o dia começa, o sol nasce. A psiquiatra famosa, muito famosa, Elisabeth Kübler-Ross, já desencarnada, escreveu Morte, estágio final da evolução. E ela elaborou as tão conhecidas 5 fases do luto. Então, toda perda é considerada luto. Pode ser a perda de um familiar, de um bichinho de estimação, do emprego, de um relacionamento, ou a pessoa que está numa fase, uma doença terminal, passam pelas 5 fases do luto, que são negação e isolamento. A segunda fase é raiva, irritação, então a pessoa fica frustrada, se sente injustiçada, se revolta. A terceira fase é a barganha ou negociação, pode ser com Deus, com uma força superior. A quarta fase é a depressão, quando a pessoa cai na real. E a última fase é a aceitação, em que advém uma paz interior. Mas olha o que escreve a doutora Elisabeth Kübler-Ross, que essas condições foram observadas na maioria dos pacientes, essas 5 fases do luto. Entretanto, escreveu ela, há uma minoria que não segue todas as fases citadas. Então, as pessoas esclarecidas, que acreditam na continuidade da vida após a morte, na morte desse corpo físico, eliminam certas fases e até aceitam a morte iminente de si, do outro, com mais facilidade. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 2, cujo título é A Preocupação com a Morte, escreve que nós temos um pressentimento inato de que a alma é imortal. Então, se nós temos esse pressentimento inato, nascemos com essa intuição, por que nós nos apegamos tanto às coisas terrenas? Pergunta Kardec. Por que essa preocupação com a morte? E ele mesmo responde que a preocupação com a morte faz parte do instinto de conservação. Então, ela é necessária enquanto o homem não estiver esclarecido quanto à vida futura. Então, essa preocupação com a morte para os espíritos ainda menos evoluídos é um contrapeso ao arrastamento, à autodestruição, é um freio para
não deixar prematuramente a vida terrena, seja pelo suicídio direto ou indireto, e negligenciar o trabalho neste mundo, cuja finalidade é o adiantamento espiritual. Então, os povos primitivos, eles têm essa vaga intuição da imortalidade da alma, mas eles ainda precisam estar apegados à matéria, porque é um instinto de conservação. Mas, conforme a compreensão da vida futura aumenta, diminui essa preocupação com a morte. E aí surge um estado de calma, de resignação. Diz Kardec: para eliminar essa preocupação com a morte é preciso certo progresso intelecto-moral. Então, progresso intelectual para entender como é o plano espiritual, como funciona o plano espiritual, o que são as leis divinas. E o século XIX foi um momento certo, onde esse desenvolvimento intelecto-moral da humanidade estava num nível em que os espíritos puderam trazer essas informações sobre a imortalidade da alma, sobre o plano espiritual, e essas informações estão nos livros da doutrina espírita. E quanto ao progresso moral? Então, o progresso moral leva ao desapego dos bens terrenos. Diz Kardec, só com o amadurecimento é que o homem deixa de apegar-se ao que é externo, ao que é material, fonte de tantas misérias e dores, e começa a se preocupar com o que é espiritual, que sobrevive a tudo. E escreve também Kardec que há muita crendice, há muito tabu em relação à morte, que nos leva a temer a morte. Ele deixou registrado o quadro apresentado pela religião, temos de convir, não é muito sedutor nem consolador. Escreveu ele: de um lado, contorções dos danados que espiam as torturas sem fim de seus erros passageiros, né? Então é o inferno, onde nem o arrependimento tem utilidade. De lá, né, ninguém sairia. E de outro lado, as almas sofredoras e exaustas que vão para o purgatório, esperando a boa vontade dos vivos orarem por eles e irem assim ao céu. Então, Allan Kardec escreveu, né, essas elucubrações no século XIX, onde a maioria das pessoas acreditava ainda nessa história de céu, inferno, purgatório. O céu seria uma beatitude contemplativa, seria uma inutilidade eterna, um tédio sem fim, muito diferente das bem-aventuranças que Jesus prometeu. Allan Kardec até escreveu que, se analisarmos com mais detalhe as pinturas dos santos dos séculos passados, nós vamos ver que eles têm um ar de tédio. Então, céu, inferno, purgatório vai contra as leis do progresso, porque a evolução é contínua. E com uma ideia mais precisa do mundo espiritual, nós deixaremos de temer a morte assim, dessa forma doentia. Então, no livro Céu e Inferno, Allan Kardec também escreve: a partida para esse mundo mais feliz é acompanhada das lamentações dos que ficam, como se tivesse acontecido a maior desgraça para aqueles que partiram. Dizem-lhe adeus eterno como se eles jamais pudessem ser vistos de novo. Lamentam perderem os prazeres deste mundo como se não encontrassem prazeres maiores no outro. Então, Allan Kardec está escrevendo que nós ficamos lamentando por aqueles nossos entes queridos que partiram, achamos que a morte deles é uma grande desgraça, foi uma grande desgraça, que será um adeus eterno, que nunca mais nos reencontraremos. Lamentamos que eles perderam as coisas boas aqui da terra, os prazeres deste mundo. Isso é o que a maioria acreditava no século XIX. Mas Kardec fala, por outro lado,
Esses que desencarnaram encontrarão prazeres maiores porque estão libertos do corpo físico. Esse corpo físico cheio de dores, de cansaço, de sofrimento, isso para aqueles que souberam viver bem. Tem um filme fantástico chamado Encontro Marcado. Em inglês o título é Meet Joe Black. Então o anjo da morte, Brad Pitt, vem buscar um empresário muito rico, um homem de bem, um homem honesto, cumpridor dos seus deveres, um homem bem-sucedido na sociedade, interpretado pelo Anthony Hopkins. E esse empresário, então, é avisado da proximidade da sua morte por esse anjo, e ele tem, então, uma oportunidade de resolver as pendências da sua vida, as pendências lá na empresa, estreitar os laços com seus familiares e ficar pronto para partir. E assim que a morte se apresentou, o empresário queria controlá-la. Ele não queria morrer, mas ele não conseguiu. Ou seja, sabemos que ninguém foge da morte. Mas, poucos dias depois, o empresário acabou aceitando de boa vontade a visita do anjo da morte. E quando ele estava prestes a partir, perguntou ao anjo, aliás, disse ao anjo, é difícil dizer adeus. E o anjo respondeu, mas a vida é assim. Então, que grande reflexão para nós traz esse filme fantástico. Como está a nossa vida? Com quem precisamos nos reconciliar? A quem precisamos perdoar? O empresário perguntou ao anjo também, devo ter medo da morte? E o anjo responde, um homem como você? Não. Então, é porque ele tinha a consciência tranquila. Ele deu o melhor de si ao longo da sua vida. Ele cuidou bem dos negócios, da família, nunca prejudicou ninguém. É como aquela famosa frase, só morre bem quem viveu bem. Então fica aqui, né? A indicação para refletirmos. Procuremos viver bem, sim, seguir as leis de Deus. Então, o que é viver bem? É seguir as leis de Deus, fazer tudo de bom para nós, para o planeta, para os outros que conseguirmos. Ou seja, com isso nós estaremos dando sentido à nossa própria existência. Então, agradeço a atenção e que a paz do Mestre esteja sempre conosco.